Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu ensino mulheres e homens a faturarem mais de R$ 7.000 com a lacação Brilho Perfeito. Meu nome é Carlos, da Pintura Laca, e hoje eu vou falar, será que todas as peças de madeira vale a pena laquear? Então vamos lá. Qual que é a ideia desse vídeo? É demonstrar, né, e não é uma questão de crítica, é que tem peças que até pelo valor do produto, né, pelo valor da própria tinta, ele acaba inviabilizando a, a pintura, mas isso dependendo do volume. Entendo, ficou bem confuso, né? Então vamos lá. Tá meio pintado, né? Mas essa daqui é uma lata de tinta e é a menor quantidade de tinta que a gente consegue comprar hoje no mercado. Ele é uma lata que ele vem 900 ml de tinta, então é a menor quantidade de produto que se pode comprar. Isso se pensasse, ó, num colorido, né? Tanto faz 20% brilho ou 100% brilho. E vamos pensar no colorido, né? Numa média hoje, falando nesse, né? Nessa data que estou gravando esse vídeo, pode ser que você veja ele, sei lá, mais algum tempo pela frente, enfim. E aí teremos que atualizar os valores aí. Mas na média hoje, um colorido, essa lata de 900 ml, ele vai sair em torno de uma média, dependendo da cor, em torno de 120, R$ 130. Né? Então, assim, ó, uma lata dessa, hoje, dependendo de uma cor, ele vai sair R$ 120, R$ 130 na média. Há cores que uma lata dessa chega a R$ 200, 200 e poucos reais. Fora isso, não podemos esquecer que tem o catalisador e o diluente, né? Então seria a somatória disso. Uma lata dessa, segundo o fabricante, ele vai pintar aí, ó, considera uma porta, né, com batente, mais ou menos, dependendo da cor, dependendo da cobertura, enfim, dependendo da forma que você aplica, mas uma porta, só a folha da porta, né, 82 por 2,10, ele pintaria os dois lados tranquilamente, sobraria um pouco para pintar os batentes, talvez falte um pouco, talvez não, ok? Agora eu tô com uma outra peça aqui em mãos. Imagina que o seu cliente traga essa peça aqui que são aqueles apoios de prato, se não me engano o nome é chique, se eu estiver errando a expressão, chama suplá, né? Que é para você apoiar o prato. Imagina que uma cliente traga uma única peça para que você pinte,
laquei. Por quanto? Ah, é colorido, né? Se for branco, pode ser uma outra história aí, mas vamos pensar que ela quer nessa cor aqui, ó. E aqui no caso é um brilhante, ó. Ó. Então você teria que comprar uma lata dessa cor. Colocou aí 120. Você não vai gastar quase nada dessa tinta, mas como eu mencionei, é a quantidade menor que é possível comprar. Dependendo do fabricante, o catalisador para pro brilhante também de 900 ml, que chama de 1/4, tá na faixa de R$ 200. Então estamos falando de R$ 320 só de tinta. Quanto que você acha que você pode cobrar para pintar essa peça aqui? Ó, catalisador mais a cor, R$ 320. Aqui tem primer. Quanto que você acha que você poderia cobrar uma peça dessa? Uma? Então falando de 10 peças, aí você consegue diluir um pouco esse custo do produto. Eu diria assim, ó, que se você cobrar só o material aqui, o cliente ainda vai achar que você está roubando ele. Né? Que eu acredito que uma pessoa talvez pagaria aqui nessa peça aqui para você pintar, e provavelmente ela vai querer revender essa peça, sei lá, 50, no máximo R$ 100, e acho que nem isso. E aí? Consegui deixar claro esse ponto em relação a essa peça. Às vezes, o valor do produto, o valor que você vai precisar empregar só de material, ele tem um mínimo. E não tem muito o que fazer. Se você, né, não falei da mão de obra, não falei da lixa, não falei da luz, não falei do espaço, não falei, sabe, de pessoas. Você vai precisar de pessoas para executar, ou mesmo você precisa se pagar. Outra situação também. Ó, observem, né, os detalhes da peça. Essa peça aqui eu fiz para ser um mostruário para uma pessoa, a qual ela gostaria de terceirizar. Aliás, ela nem tinha área de pintura e ela estava escolhendo fornecedores. Essa daqui, ó, é a amostra que ela me trouxe. Então vamos lá, ó. Pelo mais fácil aqui, ó. Ó,
Tá vendo que a ponta foi totalmente arredondado por uma outra pessoa que fez? Agora observem, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo a superfície? Essa superfície, eu não tô falando do brilho, tô falando da superfície. Ao vivo aqui, me dá uma impressão que a pessoa, se ela aplicou o primer, ela aplicou o primer tão pouco que é possível ver a textura do MDF. Agora no meu caso, ó, tá vendo? Ó. Agora vocês imaginam assim, ó, você fazendo todo o lixamento, né, que é essa parte aqui assim, ó. E para quem conhece o MDF, essa parte aqui foi usinado. Quando você usina, né, quando você faz esses detalhes do MDF e você aplica o primer aqui, ele arrepia, né? Seria mais ou menos o nome que a gente dá. Ele não fica essa superfície lisa, ela fica meio que como que eu posso demonstrar? Só um minutinho. Aqui. Essa peça aqui, ele só tá no primer. Estão vendo essa parte a qual foi recortada aqui, ó, que é o topo do MDF? Aqui ele tá só com primer. É que nesse caso aqui ele deu um acabamento bem melhor. Aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir pela luz. Aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó, que tá meio áspero? Bem nessa beiradinha aqui assim, ó. O MDF ele tem essa característica de ele ficar meio parecendo uma lixa, né? Praticamente é como se fosse isso aqui assim, ó. Ele fica meio com uma textura meio de lixa. E aí assim, existe técnicas, né, ao qual a gente desenvolveu aqui internamente, que você consegue acelerar para que a gente consiga obter um acabamento muito mais rápido. Mas é um trabalho. Agora sim, ó, imagina, vamos pensar assim, em volume. Vou ter uma diminuição do material, né? Assim, na verdade, eu vou utilizar aquela lata de tinta 100%. Vamos supor que não tenha nem sobra. 100%, então vamos chutar aí que pintaria 10 vezes aqui. Mais ou menos uns 10. Então assim, entre ser 320 já cairia para 32. Mesmo assim, agora sim, ó. Imagina o tempo que será necessário para fazer todo esse acabamento aqui, ó.
E aqui, para deixar assim. Aqui dá para fazer na lixadeira. Aí eu vou te mostrar uma outra peça. Essa pecinha aqui, ó, são aqueles porta-joias. Também de MDF, ó. É a mesma situação, pessoal. Lógico que esse porta-joias, ele é muito mais prático, muito mais rápido. Dá para usar lixadeira, é mais simples. Mas se a pessoa te trouxer só uma peça e ela quiser com uma cor, a gente entra na primeira situação. Ok, ela... Vamos supor que você já tenha uma sobra de alguma cor e a cliente, ok, ela topa. Aquele porta-joia, ele é uma peça pequena. Eu vou até... Tá vendo? Até para vocês terem uma noção de tamanho. Quanto que vocês cobrariam para fazer aquele porta-joias? 300? Acredito que eles vendem muito essas peças naquelas lojas de artesanato, né? Acredito que essa peça aí, olha, talvez não chegue a 40. Faz tempo que eu não vou nessas lojas. Será que você conseguiria cobrar 300? E aí, por que eu tô falando isso? Teve uma vez que uma cliente trouxe até uma peça maior do que essa. E aí, quando eu olhei, e eu já sabia dessa situação, eu perguntei para a cliente, falei assim, olha, cliente, você realmente quer que eu faça um orçamento? A senhora, eu tenho certeza que a senhora vai me chamar de ladrão. Aí a cliente, não, que eu quero tal, que eu quero decorar, eu acho que era o quarto da filha dela e não sei o quê. Eu falei, olha, assim, vai sair caro. Não, mas qual que é o preço? E eu dei o preço. Juro por Deus que a pessoa nem me respondeu. Ela fechou o porta-mala do carro e falou, ah, muito obrigado. Talvez deva ter soado para ela que, sei lá, não queria fazer, que eu estava explorando. Mas não é, como eu contei. Existe um mínimo de você comprar uma tinta, principalmente com cor, e não tem o que fazer. Vamos falar do branco, né? Branco, vamos supor que a pessoa me trouxesse essa peça aqui e falasse assim, eu quero o branco acetinado ou 20% brilho. É um caso diferente? É um caso diferente. Primeiro, que provavelmente o branco, se você realmente começar a trabalhar, né, fazendo as peças ao qual eu faço aqui, você vai ter um galão de branco, que é 3.000 e
não sei se chega a 3.600 um galão ml, né? Que eles falam que são 4 latinhas dessa. Normalmente o branco, eu não sei nem se vende nesse tamanho dessa lata, mas financeiramente é melhor comprar um galão. E o branco normalmente tem uma demanda, você não acaba não perdendo aquela cor, ela não fica em estoque a ponto de você perder. E aí você não precisa pensar como eu pensei. Talvez assim, você já até tem um galão já e é só fazer. Aí você pode até fazer pela proporção. Mas aí vai entrar o fator tempo. Eu arriscaria dizer que o tempo que eu vou gastar para fazer essa peça aqui é o mesmo tempo que eu levei para passar o primer, para lixar e para pintar. Porque isso aqui eu também preciso passar primer. E ó, entenda o raciocínio. Alguém deve estar pensando assim agora, nossa, que absurdo. Esse japonês eu acho que tá meio pancada. Não. Imagina isso aqui, ó. Eu venho com primer aqui. Ok? Como que eu vou passar o primer aqui? Tem como eu pendurar a peça? Não, não tem, né? Porque as faces dele tem que estar perfeita. Aqui, numa passada, eu resolvi. Para o primer, e o primer ele seca rápido, mais ou menos rápido, o fabricante pede aí em torno de 4 horas, mas não precisa. Vou ter que esperar essa superfície secar, não ao toque, secar mesmo, porque eu vou ter que virar e passar o primer aqui. Beleza? Lixadeira aqui. Lixadeira aqui. Aqui no meio, ok. E aí eu começo a fazer todos esses detalhes aqui, ó. E se eu não quiser correr o risco, igual esse cidadão aqui, de matar as quinas, eu vou ter que vir aqui, ó, no detalhinho. Ok? Agora, se vocês observarem essa peça aqui, ó, lixadeira, 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 lixadeira aqui, e a única parte de detalhe são os pés aqui e as bordas aqui, ó. Aqui na frente desse móvel, tem uns pequenos detalhes aqui, ó. Mas é tranquilo. Por isso que eu falo, o tempo que eu vou gastar para preparar essa peça aqui, dessa peça aqui, ó. Ok? Na hora que eu for pintar, pinto, 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 pinto. Tá aqui, ó, secando. Eu movimentei ele com um certo cuidado, porque ainda ele já tá seco ao toque, mas ele não está seco ao manuseio. Se eu apertar, talvez ele marque.
ok? Nesse caso aqui, ó, pinto, e eu vou precisar esperar no mínimo 4 horas para pintar o outro lado. Então o custo, ó, pintei, espera secar. Vou precisar limpar a pistola. Toda vez que você vai pintar, você tem que fazer um pouco mais de tinta. É impossível você fazer na hora que você terminar a última aqui, acabou a tinta. Isso não acontece. Vai sempre desperdiçar tinta. Você vai ter que limpar sua pistola. Você não vai deixar sua pistola mais de 4 horas com tinta secando. Prepara mais um pouco da tinta. Mais tinta sendo jogado fora. E mais uma vez a limpeza da pistola. Então, o custo para que a gente consiga fazer uma peça dessa é mais caro se somar tudo do que uma peça dessa. Eu espero, né, se não tiver claro para vocês, eu espero ter contribuído. Isso eu tô falando, ó, fazer uma peça dessa. Agora, se for para fazer uma linha de produção, a história é totalmente diferente. Sim, pode valer muito a pena fazer essas peças, como a outra peça. Por quê? Porque você vai se tornar especializado. Se você fabrica essa peça pelo volume, pelo valor agregado, vale a pena. O meu ponto de vista, assim, eu como um prestador de serviço de pintura, acho que não vale nem a pena nem para mim e nem para o meu cliente. Acredito que vocês entenderam. Se não entendeu, coloque nos comentários, me manda as mensagens aí direto no privado, que eu terei o maior prazer de responder. Até o próximo vídeo.